Democracia direta, fim da exploração, aluguéis justos, propriedade comunal. Seria esse o programa de um partido revolucionário, de um movimento comunista ou de camponeses evangélicos? Isso tem cara do protestantismo raiz de Thomas Müntzer, o teólogo da Revolução. A história é escrita pelos vencedores, por isso o movimento protestante e suas vertentes evangélicas são vinculadas necessariamente ao conservadorismo e à indiferença quanto à desigualdade. Mas nem sempre foi assim, e nem sempre será. Uma das maiores revoltas com fortes componentes revolucionários na história, as guerras camponesas da Alemanha, foram lideradas por reformadores protestantes radicais. Reforma protestante sem reforma social não é reforma. Nesse episódio de Vozes Livres, abordaremos o lado comunista da reforma protestante. Socialismo é louvar a Deus. A história é escrita pelos vencedores. Talvez seja por isso que conheçamos tão pouco de Thomas Müntzer. O Marx já dizia, a religião é o ópio do povo. A miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. Então a religião pode ser sim um caminho de protesto, indignação e até de transformação social. O teórico muito famoso marxista, que aliás eu gosto muito, Henrik Dussel, defendia, por exemplo, que o socialismo, o comunismo e até o marxismo ele tem fortes raízes em sua filosofia, em sua prática, com uma herança semita cristã, alguns valores éticos que já estariam ali nas primeiras comunidades primitivas do cristianismo. Portanto, com a prática também dos apóstolos, a gente tem diversas passagens que remetem a um certo comunismo cristão. Até por isso, eu recomendo a leitura deste livro aí na tela, As Metáforas Teológicas de Marx, de Henrik Dussel. Marx usa muitas metáforas cristãs, muitas referências teológicas. Ele usa o sangue do trabalhador, que é algo sagrado para a sua tradição. Sim, Marx era de uma família judaica cristã, certo? Messiânica, na verdade. E isso influenciou muito o pensamento do Marx, que quase foi teólogo. É que ele não foi aceito na universidade, mas isso não é papo para hoje. Mas até aí tudo bem, você já provavelmente ouviu falar em católicos mais à esquerda e provavelmente já ouviu falar na teologia da libertação. Mas e sobre protestantes comunas? Você já ouviu falar? Esse é o tema de hoje de Vozes Livres. Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que nos assiste. Estamos aqui nesse episódio de Vozes Livres, eu, Guilherme Prado, já recomendando que você curta e compartilhe esta peça de cultura, este documento histórico do pensamento dos trabalhadores, feito coletivamente por este coletivo, Orvalho Filmes, nossa galera do Vozes Livres, Pedro, que está agora, neste momento, me olhando com cara de sono. Então, por favor, compartilhe e curta! E antes que você me agrida, eu já vou me defender. Essas referências que vamos trazer de uma teologia de esquerda, vermelha, ligada a um antecedentes de um marxismo, isso tem base em bibliografia. Então já vou me defender com 2 livros para ficar entre mim e a sua agressão. Recomendo aí Ernst Bloch, Thomas Müntzer, o teólogo da Revolução, que embasou aqui este episódio, e o livro do Engels, As Guerras Camponesas na Alemanha. E sim, é anacrônico e errado dizer, num sentido que houve um marxismo ou um comunismo científico muito antes dos escritos de Marx ou daquele período onde o socialismo científico se consolidou. Mas é possível falar, sim, de antecipações, de práticas, de uma ética, de uma economia e até uma filosofia com fortes componentes do que viria a ser consolidado como comunismo depois, ou como o socialismo científico, escrito, formulado principalmente por Marx e Engels. Por isso que o episódio hoje é precisamente sobre Thomas Müntzer e uma das vertentes comunas da reforma protestante que aconteceu em meados ali da segunda década dos anos 1500. O nosso foco aqui não é tanto a reforma em si ou a Guerra dos Camponeses, apesar que a gente vai chegar lá e vai citar um pouco dos dois, mas sim abordar
um lado apagado. Evangélico, protestante são taxados necessariamente como conservadores, teologia da prosperidade, gente que só quer enriquecer, que não está nem aí com o próximo. Isso é muito errado, porque houve, sim, uma vertente e tem gente por aí, com certeza, que postula um certo tipo de teologia dentro do protestantismo que tem aspectos, componentes que podem vir a ser revolucionários. Mas no caso de Thomas Müntzer, sim, a gente tinha muitos desses aspectos. Cabe lembrar o que foi rapidamente a reforma protestante. Ela foi um protesto contra a Igreja Católica. O Martinho Lutero, esse que está aí na tela, em 1517, publicou 95 teses descendo a lenha na venda de indulgências. Indulgência até para o futuro. Se você pecar no futuro, já paga aqui agora que eu já te concedo perdão antecipadamente. Veja, devia ter até algo do tipo promoção aí, né? 3 pecados pelo preço de 2. Isso realmente é revoltante. A fé era uma mercadoria para a Igreja Católica e a Reforma Protestante tinha componentes, sim, críticos, fundamentados materiais de uma crítica social e principalmente centrado na questão das indulgências. Mas também a idolatria tinha uma crítica muito grande, né? A idolatria da Igreja Católica, louvar mais a imagem e principalmente os sacramentos do que as escrituras e a palavra divina. Então tinha esses componentes materiais nessa crítica da reforma protestante. Martinho Lutero, aliás, é apontado por muitos como o homem da Bíblia. Então as escrituras, é bom salientar isso, que vai estar no nosso episódio de hoje. As escrituras são o centro da reforma protestante para o seu maior expoente, Martinho Lutero. Se falou, tá falado. Escreveu e leu, comeu. Aqui chegamos em Thomas Müntzer, que nasceu em Stolberg, na Alemanha, em 1490. Ele foi um dos primeiros teólogos alemães da Reforma Protestante, mas logo ele começou a criticar o conservadorismo do Lutero. E foi assim que ele se tornou uma grande liderança revolucionária dos camponeses que lutavam por terras e direitos. O Thomas, como dissidente, ele passou a ser identificado como anabatista, né? Historicamente, a gente entende aquela prática ali como anabatismo, apesar que tem muitas seitas dentro do anabatismo. Veja, você achou que a esquerda era doida, cheia de ramificações? É que você não estudou a Reforma Protestante. Então, dentro dos anabatistas, a gente pode falar de um protocomunismo muntzeriano que não necessariamente fala sobre toda essa seita. Há outras vertentes, mas o anabatismo era assim muito radical em vários sentidos. E por que ele era tão temido e por que tantos dos seus seguidores eram torturados e perseguidos? Porque eles tinham uma forte pegada de horizontalidade e postulavam certas reformas sociais também. Então, o anabatismo desse setor do Thomas rejeitava o batismo infantil, pregava uma igualdade social e partilha comunitária de bens, aliás, uma volta às origens éticas e práticas do cristianismo primitivo, sustentava também que Deus, com cada ser humano, ele se comunicava diretamente. Deus escreve com os dedos no coração das pessoas. Logo, as pessoas vão precisar menos de intermediários como autoridades divinas. Então, a horizontalidade está aí. Cada pessoa pode chegar a Deus de forma interna e conhecer a palavra si mesmo através de sua experiência. Isso aqui vai dar uma treta ferrada, veja bem. Do outro lado, tínhamos Lutero falando que a escritura, logo, quem conseguia ler latim e rezar a missa ou o culto em latim, esse tinha um domínio, ele filtrava também o que ele queria dizer, ou não. Thomas dizia que qualquer camponês, inclusive eles, estavam mais propensos a entender melhor o evangelho. Então Deus falava por meio de sonhos e visões. Tem um certo anticlericalismo ali, um anticlero, anti-autoridades, como eu já falei da igreja. E Jesus voltaria. Estamos esperando, hein? Um Jesus no sentido milenarismo, né? Do milenarismo, ou seja, uma redenção de Cristo que governaria a Terra para épocas onde o paraíso seria aqui. Importante isso, porque a maioria das seitas protestantes vão falar de um paraíso abstrato depois que a gente já foi pro saco. Então isso também era desafiador. E como vocês vão ver em diante, esse anabatismo, essa prática teológica de Thomas Müntzer, dizia que quem não andasse na linha e não seguisse as palavras de Deus podia ser demovido à força do poder. Tanto é, galera, que o rei Fernando declarou o afogamento
o melhor antídoto contra anabatistas. Vocês não querem se batizar? Então vou torturar vocês e matar vocês afogando anabatistas. É uma piada de péssimo gosto, mas que fundamentou a tortura e a perseguição das seitas mais radicais desse setor da reforma protestante durante esses séculos de início desse processo. E aí a gente já tem uma série de questões que fundamentam a nossa colocação. É por isso que Thomas Müntzer e seu legado e sua corrente dentro do protestantismo é esquecido e apagado propositalmente. Provavelmente o primeiro encontro de Lutero e Thomas Müntzer se deu em 1519 em Leipzig. O Lutero então encaminhou Thomas para Zwickau, tentando meu alemão aqui, um centro de indústria têxtil já na época. Ali, o Müntzer se tornou capelão e também pregador. Então, galera, desde cedo, a pregação do Müntzer era de denúncia contra a corrupção e as desigualdades da igreja e da nobreza, certo? Ali ele conhece Nicholas Storch e aí ele toma a primeira expulsão da primeira cidade da qual ele se muda. Esse cara era um outro radical que começou a denunciar também reformadores, supostamente humanistas da reforma, chamando eles de profanadores, de caluniadores de Deus, abre aspas, persegue o servo de Deus, hereges desonestos, denunciando como adoradores do mundo e do dinheiro e a preferência não pelos pequeninos camponeses, mas pelos figurões. Isso é o que eles pregavam juntos. Tanto Müntzer quanto Storch foram expulsos e perseguidos e teriam uma participação muito importante na Guerra dos Camponeses, na qual vamos chegar logo logo. Reforma teve outros concorrentes, outras visões, muitas delas à direitas ou centristas em relação a Lutero, mas a gente está focando hoje nas leituras de esquerda, que também tinham outras. Então, galera, quais foram os delitos de Müntzer, da rebeldia müntzeriana enquanto teólogo político, vamos dizer assim, né? Em 1523, Müntzer já começou a pregar em alemão. Então, o Lutero falava, pô, vocês não seguem a Bíblia, agora a gente tem acesso à Bíblia, agora a Escritura é que manda. Só que os caras ainda celebravam seus cultos, seus ritos, suas missas em latim. Müntzer começou a falar de forma simples em alemão, falando diretamente com o camponês comum. E ali isso já enfurece. Só depois vai ficar pacificado que as pessoas têm que ter cultos totalmente na sua língua, né? Então, Müntzer e Lutero não podiam concordar porque eles acreditavam em igrejas e sociedades totalmente diferentes. A Bíblia servia como mediação da realidade, socialmente também, não só espiritualmente. Quem melhor que os camponeses para entender, então, a Bíblia, para entender a palavra divina? Então, tinha uma forte crítica a essas autoridades religiosas e principalmente aos seus mediadores. É aí que está a treta central de Müntzer e Lutero. Os principais intérpretes por Müntzer, então, são os pobres. E são as pessoas que vivem o sofrimento. Jesus sofreu, teve um calvário, logo aquele que sofre tem uma possibilidade muito mais interessante, muito maior de entender a palavra divina, portanto. Resumindo, então, nas palavras do Luiz Fernando de Carvalho Souza e Sidney Sanches, do livro aqui também nossa fonte Reforma Radical. A proposta de Müntzer ia no sentido horizontal, de uma igreja descentralizada, numa sociedade sem classes. Por isso, Bloch o coloca como um revolucionário, uma vez que a igreja seria a união dos eleitos, através da experiência direta do Espírito e da vontade de Deus, e o estado final perfeito da humanidade, sem instituição estatal, sem propriedade, realizado aqui na Terra e que conclui ou encerra a história no presente. Em síntese, igreja seria o reino de Deus implantado de maneira definitiva. E aqui a gente entende o triste fim, já começa a entender o triste fim de Müntzer e seus seguidores. A relação com camponeses de Müntzer se tornou cada vez mais forte. Foi com esse tipo de teologia politizada que o Müntzer começou a ficar cada vez mais popular e se tornou o líder das revoltas camponesas e do povo trabalhador camponês alemão. Os camponeses tinham uma vida péssima e cada vez mais degradada. Eles ainda eram vítimas da servidão, sofriam altos impostos, eram expulsos de suas terras e eram expropriados dos bens comuns das florestas que antes eles tinham acesso.
Então era o capitalismo se formando. É bom entender aqui, Mintzer é resultado de um momento histórico onde aquilo que é chamado acumulação primitiva estava se consolidando. Nesse contexto, você pode entender a radicalidade e a receptividade pelos camponeses das palavras da tradução teológica de Mintzer. Isso a gente pode ver na Carta aos Camponeses, de 1525. Comece a lutar a luta do Senhor. Está na hora. Não deixeis que os teus irmãos zombem dos testemunhos de Deus. Caso contrário, eles serão perdidos. Todo o país, Alemanha, França e Itália, está em movimento. Está falando de revolução aqui, hein? Durante a semana da Páscoa, 2 igrejas foram destruídas em Fulda. Os camponeses de Klegen, em Renal, e os da Floresta Negra estão em pé de guerra com uma força de cerca de 300 mil. E os anfitriões são mais numerosos com o passar do tempo. Mintzer estava chamando os camponeses para revoltas coletivas armadas. E o significado das guerras camponesas ele pode ser entendido, e também a atuação de Mintzer pode ser entendida pelo programa por trás de todo esse movimento. A gente está falando dos 12 artigos, os artigos justos e fundamentais de todos os camponeses e arrendatários de poderes espirituais e temporais por quem eles se julgam oprimidos, ou simplesmente como 12 artigos dos camponeses da Suábia ou da Floresta Negra. Quais eram esses artigos? 1. Que a comunidade pudesse escolher e depor seu pastor. 2. Que os grandes dízimos fossem usados para sustentos do pastor e demais despesas da comunidade. 3. Que fossem abolidos os pequenos dízimos. 4. Que a servidão fosse extinta. 5. Que os servidores pudessem caçar em suas terras e acessar bens comuns da natureza. 6. Que as florestas fossem abertas aos pobres. 7. Que se regulamentasse o trabalho. 8. Que o trabalho compulsório fosse pago. 9. Que os aluguéis fossem justos. 10. Que não fossem criadas novas leis. 11. Que as terras comunais fossem devolvidas à comunidade. Tem Marx aqui, hein? E 12. Que fossem abolidas as taxas sobre espólios. Vai ter gente que coloca o Mintzer como um dos escritores do programa. Isso é um pouco questionável, mas é definitivo que Mintzer defendia esse programa como um programa da guerra dos camponeses. E a gente pode entender aqui uma série de coisas. A privatização de terras estava rolando, a ascensão do capitalismo estava rolando, as terras comuns estavam sendo expropriadas, a escassez generalizada de uma visão ecológica que o socialista radical estava sendo imposta. Capitalismo não é riqueza, mas uma geração artificial de escassez. Isso é o que combate o programa de Mintzer e seus seguidores. Para completar essa conjuntura que vai culminar para a gente fechar esse episódio aqui hoje, certo? Essa conjuntura pode ser entendida com o Sermão dos Príncipes. Mintzer vai e chama os príncipes para a mão. Ou vocês vão sair na mão junto com a gente, porque tem que ter reforma agrária, tem que ter horizontalidade, essa reforma está conservadora, ela tem que ir até o fim, senão não é reforma. Ou a gente vai sair na mão com vocês diretamente, vai demover vocês de seus poderes. Então, no Sermão dos Príncipes, ele dizia muito claramente, os ímpios, os impuros, não têm o direito de viver, senão na medida da vontade dos eleitos. E assim prega uma revolta armada contra os maus, que impedem o evangelho, colocando à margem e repudiando-o. E a gente vê a conjuntura perfeita para a explosão da Guerra dos Camponeses com o texto de Lutero em resposta a toda essa conjuntura. Lutero estava peidando na farofa, estava mediando ali, faz uma fala para os camponeses, uma escritura para os camponeses, outra para os poderosos. Ele fecha sua posição final sobre o conservadorismo da Reforma Protestante e escreve contra os camponeses, assaltantes e assassinos. Esse documento histórico, ele chama toda a classe dominante para fustigar e matar os camponeses, todos que viessem, todos que fossem revoltosos ou fossem ligados às revoltas, à subversão. Abre aspas. Os camponeses incorreram no ônus de 3 níveis de pecados contra Deus e contra os homens, pelo que são merecedores da morte do corpo e alma. Eles juraram ser verdadeiros e fiéis, submissos e obedientes a todos os seus governantes, e agora, deliberada e violentamente, violam esse juramento. Todos que se revoltavam contra as injustiças sociais deveriam ser mortos. Foi assim que chegamos à revolta dos camponeses, à guerra dos camponeses, mas também ao seu fim. Sublevações se armaram por toda a Alemanha. Em alguns lugares, os camponeses conseguiram demover do poder a classe dominante, criar conselhos populares,
onde eles implantariam o paraíso na Terra, um certo tipo de proto-comunismo, como eu disse. Mas a adesão de Lutero fechou toda a classe dominante num bloco unificado para que, com seus exércitos, todos esses camponeses fossem assassinados. Thomas, muito por querer a revolução e acabar com a verticalidade da reforma e das igrejas, acabar com a concentração de terras e a propriedade privada, ele foi capturado, torturado e cruelmente decapitado. Sua cabeça foi, inclusive, exposta como prêmio. Cerca de 100 mil camponeses foram mortos. Alguns estudos já colocam os números nessa casa. Muita gente mesmo. O que simboliza a trajetória de Mintzer é esta frase, essa expressão que está aí na tela. Omnia sunt communa, que vocês veem. Essa é uma referência aos Atos dos Apóstolos, que dizia: todos os crentes colocavam em comum todas as coisas. Essa expressão pode ser traduzida como tudo é comum. Isso aparecia constantemente, não só na pregação de Mintzer, mas em 1525, quando acaba a revolta dos camponeses e Mintzer é sacrificado, diz a história, né, que foram as últimas palavras ditas contra ele, como quase uma provocação. Tudo é comum, agora você vai ser sacrificado, vai ser assassinado. Foi a última frase que possivelmente, ou uma das últimas frases que Mintzer ouviu. Além de provar, portanto, que religião pode ser protesto, como Marx também disse, né? Geralmente só falam até a parte do ópio da sua formulação, mas religião pode ser protesto, pode ser justa e não pode ser discriminatória também. A gente pode lembrar de Mintzer e do seu apagamento como uma grande omissão histórica. Afinal, aliás, na República Democrática da Alemanha, na Alemanha socialista, Mintzer já era um herói nacional e era usado para mostrar que o povo alemão tinha sim um passado revolucionário. Tanto é que ele foi imortalizado na nota da moeda alemã, como vocês estão vendo aí na tela, de 5 marcos. Ficam as perguntas aí para a gente debater nos comentários. Por que esses traços da igreja protestante foram apagados? O que significa dois historiadores ateus serem os melhores historiadores dessa história de Thomas Mintzer e os revolucionários anabatistas? E aí, você curtiu o episódio de hoje? Acha legal a gente trazer e continuar essa série do lado vermelho da teologia? O que você achou? Comenta aí e digam. Falamos muita groselha? Sim? Não? Curtiu este nobre episódio? Segue a gente, compartilha, critique, curta. Deixe comentários, seja solidário. Um abraço mintzeriano para vocês, revolucionários do Vozes Livres.